Na preparação permanente das eleições gerais deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais decidiu instalar já o Gabinete Integrado de Segurança. Quais as razões da antecipação? Quais as principais ocorrências das últimas votações? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, tenho o prazer de receber aqui o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Júlio César Lorenz, e o vice-presidente e corregedor eleitoral do mesmo tribunal, desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga. Obrigado aos senhores pela presença e ter aceitado o nosso convite. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Presidente Lorenz, neste ano, dia 4 de outubro, mais de 150 milhões de brasileiros, dos quais cerca de 17 milhões de mineiros, voltarão às urnas para escolher o futuro presidente da República, governador de estado, senadores, deputados federais, deputados estaduais. Diante disso, o senhor, na preparação desse processo eleitoral, decidiu instalar em dezembro passado o Gabinete Integrado de Segurança. Qual foi a razão dessa antecipação? Algum fato novo que justificou ou é só a magnitude do processo? Inicialmente, o nosso agradecimento pelo convite. Prazer, estamos aqui com o nosso vice-presidente, desembargador Carlos Henrique. É uma satisfação estarmos aqui, muito bem recepcionados, com café e um delicioso pão de queijo. Fica a nossa gratidão e principalmente por esse espaço que está sendo concedido. Desde que eu passei a integrar o TRE, aproximadamente 4 anos atrás como suplente, eu já venho acompanhando as eleições e percebi a existência, nas vésperas das eleições, do chamamento do gabinete. Na época era o Gabinete Institucional de Segurança, hoje é Grupo Integrado de Segurança, para acompanhamento, do pleito eleitoral. E sempre perguntava por que ele não pode ser permanente. E com a nossa gestão, uma das minhas propostas era torná-lo permanente, como de fato permanente se tornou, porque ele tem que estar constantemente, diariamente atento, acompanhando os fatos, as evoluções, o que está acontecendo no âmbito eleitoral, para que ele possa, se for o caso, apresentar soluções preventivas. Muito bem. Doutor Carlos Henrique, o senhor como corregedor tem essa visão até mais aguda sobre o processo todo, que a cada eleição surge um aperfeiçoamento baseado nas experiências anteriores. Quais foram as principais ocorrências das últimas votações que vão agora ser enfrentadas nesse processo de 2026? Orion, inicialmente eu quero fazer minhas as palavras de agradecimento do presidente Júlio César Lorenz, dizer da minha honra de participar de um programa tão qualificado como o seu. Obrigado, prazer. Antes de responder efetivamente a sua pergunta, e aproveitando a resposta do presidente, isso mostra a necessidade que nós temos de mudar esse conceito de que o TRE só atua a cada 2 anos. Então essa atuação do presidente foi muito relevante, porque permite que nós, com o que nós aprendemos nas eleições de 2024 e 2022, possamos atuar para prevenir as mesmas ocorrências em 2026. E considerando a amplitude desse gabinete de segurança, os diversos atores, os diversos personagens podem levar aos seus comandados, aos seus subordinados, orientações mais precisas. Então, neste ano, agora em março, nós teremos as resoluções aprovadas. Já começam as audiências no mês de fevereiro, na sequência a aprovação das resoluções. E nós sabemos que, dada a particularidade da Justiça Eleitoral, as resoluções têm força de lei. Então é preciso que nós capacitemos, e isso o presidente sempre frisou, o presidente Júlio Lorenz, é uma marca da sua gestão, ele sempre frisou essa necessidade de nós estarmos preparados para essa grande festa que são as eleições de 2026. Indo à sua pergunta, nós aprendemos muito com as eleições de 2024 e de 2022. Temos um personagem novo que é sempre instigante, que é o uso da inteligência artificial. Isso está sendo objeto de deliberação do tribunal, nas audiências isso será discutido. Acho que nós já avançamos muito no controle da utilização da inteligência artificial. É importante que o eleitor saiba efetivamente quando uma propaganda, um veículo esteja utilizando esse recurso. Uma outra questão também que as eleições de 2024 têm nos mostrado e têm ocupado muito a pauta do presidente e nossa, é a questão da cota de mulheres.
a cota de gêneros. Observei e temos visto nas sessões do TRE, que ocorrem com muita frequência, muitas questões envolvendo o desrespeito a essa cota de gêneros, que já levou, inclusive, a edição de uma súmula, a súmula 73 do STJ. Então, acho que são dois aspectos que eu poderia destacar de início como relevantes a merecer a nossa atenção. Questões novas nós vamos ter, como a questão da elegibilidade. Acho que o TSE deve estabelecer, sim, uma resolução para disciplinar isso. Então, agora o candidato ele pode pedir ao tribunal que o declare ele elegível e restam algumas questões sobre competência. A meu juízo, por exemplo, as eleições gerais devem ser algo a ser apreciado. Esses pedidos devem ser apreciados ou pelos TREs ou pelo TSE, se for o candidato a presidente. Mas nas eleições municipais, por exemplo, a meu juízo, nós estamos só na fase ainda de prognósticos, devem ser os juízes eleitorais que vão enfrentar isso. Essa é uma grande novidade que nós vamos ter também. Muito bem. Doutor Loras, Minas Gerais é um estado continental, né? São 853 municípios. Então, essa visão, essa preocupação com a questão da segurança, ela vai requerer estratégias diferentes a cada eleição, né? Que objetivos estão sendo traçados para esse gabinete de segurança aí, que o senhor instalou em dia de dezembro? E parece até que ele foi ampliado, tem novos integrantes, né? Exatamente, Orion. 853 municípios, são dois grandes desafios do tribunal, dada a grandeza do Estado, comparado ao país, à França, e não somente a grandeza do Estado, como também a distância entre municípios. São fatores que realmente dificultam bastante e que exigem muita interferência, a presença do TRE para que possa permitir que o processo eleitoral possa fluir, né, com toda a retidão. Mas nós temos essas dificuldades e é importante que com esse gabinete integrado de segurança, ele possa, em alguns pontos que possam ser considerados mais sensíveis, ele possa ali acompanhar, monitorar e até mesmo oferecer uma possível previsibilidade da evidência da ocorrência de algum fato que possa vir a prejudicar o trabalho, o processo eleitoral, né? Daí essa importância, essa comunicação, esse diálogo. Nós estamos aqui conversando e eles também estão lá conversando, né? Não é somente o crime organizado que conversa, nós também estamos conversando e conversando muito e exigindo bastante, porque a equipe é muito grande, a equipe é de segurança e ela está lá para que possa permitir que as eleições corram em ordem. O mais importante até é garantir que todos os eleitores votem com tranquilidade e segurança, né? Agora, falando dessa dimensão territorial de Minas Gerais, por região, existem situações, ocorrências que merecem atenção, que sejam diferentes do norte, nordeste, do sul, do oeste, ou é um padrão único de atendimento? Minas Gerais são várias, né? Então é claro que nós temos particularidades a serem enfrentadas. O grande desafio no primeiro momento é exatamente a questão da distribuição das urnas, a distribuição, fazer chegar essas urnas aos diversos locais, aos 853 municípios, as milhares, são mais de 50 mil sessões eleitorais. Esse é o grande desafio. Então, já ocorreram situações em que os rios baixos impedem, por exemplo, o transporte dessas urnas, mas nada que mereça uma atenção especial a que eu me recorde aqui agora para relatar para você. Muito bem. Vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco, doutor Loras, o senhor falasse para a gente também sobre outra campanha que o senhor abraçou aí nessa preparação do processo eleitoral, que é a biometria. Ok? A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para discutir sobre a preparação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais para as eleições gerais deste ano. Eu recebo aqui o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Júlio César Lores, e o vice-presidente e corregedor eleitoral do mesmo tribunal, desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga. Doutor Lores, eu deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dessa campanha que o senhor abraçou, a chamada do cadastramento biométrico, né? Qual que é a importância disso e qual foi
as razões desse avanço que o senhor conquistou lá. Exatamente, Orion. Ao assumirmos a gestão do tribunal em junho do ano passado, nós encontramos um quadro em que nós tínhamos de passivo aproximadamente 4.700.000 eleitores sem biometria. E a biometria, todos nós sabemos, é um meio de identificação do eleitor, é um reforço, é uma camada a mais na segurança do processo de votação. É a certeza que ninguém vai tentar votar em seu lugar. E esse quadro nos aparenta muito uma situação de muito desconforto, porque em nível de tribunais, Minas Gerais ocupa um ranking bastante desfavorável, bastante desconfortável. E a nossa ministra, por ser mineira, né, com certeza ela se sente mais, né, numa situação também de desconforto, né, perante os seus pares, né? E diante desse quadro, tivemos como uma das nossas metas na gestão alavancar, modificar esses números, como de fato, né, modificamos. E, portanto, em nossas primeiras reuniões, e estamos frequentemente nos reunindo, apresentei a proposta de que é hora de mudar esses números, né? E como de fato, com o apoio de toda a equipe do TRE, uma equipe extremamente capacitada, né, dedicada, com o apoio de toda a equipe, nós lideramos, né, a caravana da biometria, né, Avança Biometria, e nós conseguimos em um semestre nada mais, nada menos do que 500 mil de novas biometrias, novos cadastramentos biométricos, em um período em que não é ano de eleição e nem, é importante frisar, que no momento a biometria não é obrigatória. Então foi para nós, para todo o tribunal, para todos os servidores, todos estão de parabéns, foi uma grande conquista, porque apesar de ainda estarmos na mesma posição no ranking, mas nós conseguimos um elevadíssimo número e pretendemos, se Deus assim permitir, até o fechamento do cadastro, elevar esses números para o máximo possível. E como o senhor disse, o ano, né, não era eleitoral e a resposta do eleitorado foi muito positiva, até mesmo aumentou o número do eleitorado, né? Exatamente. Nós não ficamos no gabinete, no cartório, sentado aguardando o eleitor. Nós fomos atrás do eleitor, facilitamos, temos hoje 2 ônibus, ontem, dia 19, já 2 ônibus saíram, estão rodando pelo estado, né, vão passar em 12 municípios, estarão lá, né, e eu costumo dizer, às vezes, né, para o eleitor, que às vezes abra a porta da sua casa que o ônibus pode estar lá e você só terá o trabalho de atravessar a rua. Então isso é facilitação para o exercício da cidadania, porque nós precisamos do eleitor, porque o eleitor com a biometria fortalece o processo de votação e ao fortalecer, fortalece também a democracia. Muito bem. Doutor Carlos, então o tribunal vai até onde está o eleitor, né? E a propósito disso aí, o senhor falou sobre regras eleitorais. Parece também que a Justiça Eleitoral está fazendo, ou vai fazer no mês de fevereiro, audiências públicas para ouvir a sociedade, ouvir os segmentos organizados aí sobre sugestões desses ajustes aí das regras eleitorais? Sim, só aproveitando a resposta do presidente, ele é modesto nessa colocação, mas graças a ele, a liderança dele, é que nós viramos a página da biometria em Minas Gerais. Desde o primeiro momento, o Dr. Júlio César Lorenz chamou para si essa responsabilidade e mudou esses números no cenário mineiro. E essa mudança vai ao encontro da aspiração de eleições cada vez mais seguras. É uma forma, é mais um item de segurança na nossa votação. E hoje são mais de 11 milhões, né, de eleitores biometrizados, certo? Só na gestão do Dr. Júlio César Lorenz próximo a 700 mil novos eleitores biometrizados. E eu chamo a atenção para esse fato, que isso vai ajudar. Nós temos uma particularidade nas eleições de 2026. É a questão do tempo na fila. Porque nós temos eleições para deputado estadual, deputado federal, 2 cargos de senador, 1 de governador e 1 de presidente. 5 cargos, né? Então, 6. Então são... há uma expectativa de que se demore ali. E mais, o desembargador Júlio César Lorenz também tem puxado uma campanha muito importante, permitindo que os eleitores se regularizem, porque se ele não estiver numa situação regular, quando chegar à sessão eleitoral ele não consegue votar.
Então, não votando, isso gera mais transtornos da fila, gera incômodo ao eleitor, e nós queremos que todos participem. Então, é importante que a sociedade engaje também nesse projeto, verifique a sua situação, e é fácil fazer isso, né? Pelos canais do Tribunal Regional Eleitoral, se a sua situação está regular, para ele chegar na sua sessão e verificar a sua regularidade, e o prazo vence, né? Nós temos o prazo em maio para terminar o cadastro, e isso delimita o número de participantes das eleições. Mas voltando à sua pergunta especificamente, depois desse elogio público expresso ao Dr. Júlio César. A generosidade do corregedor. Sim, estão marcadas as audiências públicas, os organismos vários, o Ministério Público Eleitoral, a Ordem dos Advogados, a sociedade de um modo geral, a sociedade civil tem a oportunidade de apresentar sugestões. Nós temos algo novo, que é quase o estatuto, a resolução do cidadão, que vai ter, nós vamos ter uma resolução, se aprovada, em que todos os direitos, os deveres e as obrigações do eleitor estarão numa única resolução. Isso vai facilitar a consulta, isso vai facilitar como eu vou dizer, o acesso do eleitor a essas informações, porque essas informações são importantes, são precisas, o eleitor precisa saber se vai votar em trânsito, se ele pode votar em todos os cargos ou não, e essa resolução, que é inovadora, eu chamo até de uma resolução da cidadania, vai ser apreciada. E dá segurança jurídica para todo mundo também. Claro, claro. E é importante que as regras estejam claras para que depois, ao aplicá-las, porque o trabalho dos tribunais regionais eleitorais não se limitam apenas a organizar as eleições, tem um julgamento dos processos. Hoje nós teremos uma sessão com dezenas de processos exatamente em decorrência de inobservâncias legais das eleições de 2024 e mesmo de 2022. A orientação que houve no caso da inteligência artificial nas eleições passadas foi suficiente ou o tribunal pode avançar mais? Porque havia aquela preocupação de que os conteúdos produzidos fossem identificados como tal. Isso foi suficiente para coibir os abusos? Orion, a questão da inteligência artificial, ela está muito relacionada com o que se produz, o que se coloca em rede. O tribunal, o TSE, apesar de já ter normatizado essa matéria, através da ministra Carmen Lúcia, através de 2 atos normativos, é uma matéria que está em constante avanço, porque você tem que acompanhar não só a evolução, como a revolução dos fatos, né? E para isso você tem que primeiro tentar identificar o que é o conteúdo, né? Nós temos essa dificuldade de saber se o que nós estamos vendo, né, se aquele é um inimigo, se é um inimigo visível e também ao mesmo tempo invisível. Então, dadas essas particularidades, nós realmente enfrentamos essas dificuldades, porque até você identificar e tomar providências, o resultado já foi produzido. Mas, né, o TSE não está parado, não estamos parados, e estamos, né, não só em parcerias, como também desenvolvendo meios, recursos, né, muita troca de experiências, principalmente no grupo, né, de presidentes, para que possamos não somente identificar rapidamente, como também tentar retirar aquele material, ou que se chama de conteúdo sintético, né, da rede, para evitar, né, aquele transtorno, porque ele influencia na liberdade de votação do eleitor. E tudo que não queremos é que o eleitor vote desinformado. Por isso, a importância, corregedor, de combater a desinformação com a informação de qualidade, né? E principalmente, né, fica, aproveitando esse momento, principalmente para dizer que o eleitor, ao receber qualquer que seja o material, né, que avalie, né? Não queremos assim entrar em uma situação, em um momento de crise em que tudo agora, sabe, pode ser falso ou não, né? Mas ele tem que ter uma certa cautela, e cautela devemos ter em todas as coisas da vida, né, para fazer um juízo de valor do que está recebendo e principalmente no ato de retransmissão. Muito bem. E agora, além das fake news, deepfakes, inteligência artificial, temos também um outro fato novo aí, que são os influenciadores, né, digitais, que estão por aí também, que podem causar algum tipo de turbulência. Como é que vai lidar com isso? A essa questão nós temos que colocar um fato novo
de 2024 para cá, que foi exatamente a definição pelo Supremo Tribunal Federal do Marco Civil da internet. Então nós precisamos entender também como é que vai ser o impacto dessa decisão nas resoluções. A meu juízo, num primeiro momento, me parece que o que nós já tínhamos em 2024 já é bem consistente. É claro que é um mundo novo, como disse o presidente Júlio César Lorenz, isso muda a cada instante e nós precisamos adaptar. Se o mundo muda, nós também temos que mudar e irmos atrás. Vamos aguardar, portanto, a aprovação da resolução para, a partir dela, estabelecermos caminhos e firmarmos orientações que possam dar segurança aos candidatos, que isso é muito importante, e ao eleitor. Mas fica o apelo. Acho importante o eleitor estar atento aos meios de comunicação oficial, o TRE vai disponibilizar, e o TSE já disponibiliza, e o TRE também o faz, informações com qualidade, informações precisas, porque isso, né, faz com que ele vote com tranquilidade, saiba o que esteja fazendo. E a desinformação gera exatamente isso, pode afetar na escolha adequada ao tempo das eleições. O senhor falou sobre o Marco Civil, mas, doutor Lorenz, e o Tribunal Eleitoral, a Justiça Eleitoral tem autonomia perante esse exercício aí de definição das regras eleitorais, seja com o apoio da sociedade, mas a legislação está sendo guiada, mas o Marco Civil não interfere nisso, né? Nós temos uma lei específica das eleições, que é a 9504/97. Ela traça as diretrizes principais, inclusive prazos, né? E a cada eleição existe um ato normativo específico para aquele pleito eleitoral, né? E cabe ao tribunal, apesar da sua regionalidade, da sua independência, ele vai seguir exatamente o calendário, o ato normativo, seguindo as diretrizes do TSE, porque não se pode, em Minas, fazer uma eleição para governador segundo um modelo e em outro estado fazer segundo outro modelo. Então a regra é única para todos. Uhum. Desembargador Carlos, é sempre importante nesse aperfeiçoamento constante que o tribunal faz, esse relacionamento com as zonas eleitorais, né? E surgem servidores novos, magistrados e magistradas também recém-chegados, às vezes sem experiência. Como é que o senhor está articulando esse relacionamento com as zonas eleitorais? Em primeiro lugar, é importante, e a sua pergunta permite que eu esclareça isso, dar o valor devido às zonas eleitorais. E eles estão na trincheira, efetivamente, da justiça eleitoral. E nós temos feito, isso não é desta gestão, mas vem de gestões passadas, inclusive quando o presidente foi corregedor também, nós fazemos visitas periódicas, utilizando inclusive da internet, visitas virtuais às zonas eleitorais, e temos também ido de forma presencial aos cartórios eleitorais para acolher, para fazer as inspeções e para dar as orientações. Além disso, você tocou num assunto também igualmente importante, o TSE fez um concurso, organizou um concurso, e o presidente já deu posse no ano passado e vai dar neste ano ainda a mais servidores que darão uma musculatura mais forte, mais densa para as atividades da Justiça Eleitoral. Além disso, também foi regulamentada a questão dos servidores requisitados, que também é uma força de trabalho enorme, uma força de trabalho muito significativa que nos ajuda. Enfim, acredito, claro que haveria espaço para aumentar, mas eu acredito que temos servidores qualificados em número suficiente para fazermos, como temos feito ao longo dos anos, ótimas eleições de 2026. Além desses contatos virtuais, esses encontros virtuais, também são feitas inspeções locais, de serviços cartorários. Como é que são feitos esses ajustes? A Corregedoria Nacional Geral Eleitoral, ela determina que sejam feitas inspeções em todas as zonas eleitorais. E somos 304 zonas eleitorais. Então nós fazemos algumas virtuais, a maior parte virtual, e outras de forma presencial. Então essa inspeção nós verificamos todas as atividades que são desenvolvidas nos cartórios para verificar se há espaço para correção, se há espaço para melhoria, enfim, para manter esse contato direto da alta direção do Tribunal Regional Eleitoral com as zonas eleitorais.
Muito bem, eu conversei aqui com os desembargadores Júlio César Lores, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, e Carlos Henrique Perpétuo Braga, que é vice-presidente e corregedor eleitoral do mesmo tribunal. Falamos aqui sobre a preparação do Tribunal Mineiro aqui para as eleições gerais deste ano, que acontecem no dia 4 de outubro. Obrigado aos senhores pela entrevista, foi um prazer recebê-los aqui. Perfeitamente, o prazer foi nosso e fica aí o convite para quem ainda não fez a biometria, que faça, que você é um convidado especial, você faz parte do processo eleitoral, é indispensável, e caso tenha alguma dúvida, disse que 148 será, né, atendido pelo TRE. Muito bem, anota aí. E se você quiser ver e rever essa entrevista, vá aos canais da AMAGES no YouTube, também nas redes sociais e no site da associação. Obrigado e até a próxima.